Olá, bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD e nesta videoaula eu vou continuar falando sobre propriedades. Então, na última aula nós vimos aqui as três principais propriedades, né? Cor, espessura da linha, tipo de linha. E hoje nós vamos ver o seguinte, nós vamos trabalhar aqui com camadas. Camada é uma forma da gente organizar o desenho. Uma camada, eu defino qual é a cor do objeto, qual é o tipo de linha, qual é a espessura, uma série de configurações que a gente configura, né? A camada ou as camadas, todas as que eu criar, eu vou definir as propriedades nela. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil de trabalhar e muito mais organizado o desenho. Por exemplo, um desenho técnico na área mecânica, a gente pode organizar ele conforme o tipo das linhas. Por exemplo, eu posso criar uma camada para as linhas visíveis, uma camada para as linhas invisíveis, uma camada para as cotas, né? Então, cada camada dessa eu vou definir que tipo de linha vai ser, que cor vai ter, que espessura vai ter, e depois eu posso trabalhar posso fazer operações com essas camadas. Por exemplo, eu tenho um projeto muito grande e alguns elementos do desenho eu não quero visualizar na tela, então eu posso simplesmente desligar a camada daqueles objetos, e aí eles não ficam visíveis, e outras configurações possíveis que eu vou mostrar. Bom, em primeiro lugar, né, quando a gente começa um desenho, um arquivo novo, né, dependendo do modelo lá que eu escolho, a única camada que vai estar disponível aqui no AutoCAD é a camada 0. Tá? Então a camada 0 sempre vai existir. Para me criar camadas, eu posso, da maneira mais simples, usar aqui, né, o gerenciador de camadas, chamado propriedades da camada. Então nessa interface aqui, nessa janela, eu crio, eu excluo, eu faço várias configurações, tá? Nesse botão ali, propriedades da camada, ou digita CA, né, Enter, né, camada. Então eu tenho aqui a camada 0, vou criar uma camada, então nesse botãozinho ali, o nome da camada, sei lá, eu vou criar uma camada linhas visíveis, Enter. Mais uma outra, né? Mais uma outra aqui nesse botão, ou a tecla de atalho Alt N, né? Achuras, Alt N, cotas e assim por diante, tá? Então eu crio as camadas. Como é que a gente configura aqui, Então eu vou configurar para a camada visível, eu vou configurar a cor, branco, né? Branco e linha contínua, e aqui a espessura, tá? Vou botar uma espessura de 0,30. Achuras eu não vou escolher uma cor aqui para achura, que é a cor 41, pegar a cor 40, tá? A cor 40, achura contínua e a espessura padrão. Cotas, eu vou escolher uma cor aqui para cota, a cor 180, contínua e espessura padrão. Fecha. Então eu tenho essas camadas aqui. Sempre uma camada vai ser a camada atual, tá? No caso aqui está escrito aqui, esse painelzinho aqui é a camada atual. Aqui eu posso trocar a camada atual, tá? Então se eu desenhar um objeto, né, se eu desenhar aqui um retângulo, esse retângulo vai ficar na camada 0, né? Se eu selecionar ele e trocar aqui, então ele passa para a camada, ele ficou azul, ele passa para a camada cotas, né? Ou aqui camada linhas visíveis, né?
esse aqui está na linha visíveis. Ou então a gente deixa a camada aqui, ó, a linha, clica em cima do nome, ó, a camada fica ativa, e aí agora tudo que eu desenhar vai ficar nessa camada, né? Aquela ali, ó, atual. Também a gente pode trocar a camada atual, ó. A camada atual é a que tem esse verdinho aqui, né? É só clicar duas vezes, ó, achuras. Então a achuras agora tá a camada atual. Podemos trocar por aqui, né? Como também podemos trocar por aqui, que é um atalho, certo? Então, ou a gente deixa a camada ativa e desenha, ou desenha, né? Faz o desenho na camada 0, e depois, né, vai selecionando os objetos e trocando a camada correspondente. Ó, por exemplo, assim, o 0 é a camada atual, então faz uma cota aqui, né? Faz uma cota, tem que configurar essa cota aqui depois, né? E seleciona a cota e muda para cotas. Quando eu trabalho com camadas, e é importante no AutoCAD trabalhar com camadas para ter o desenho organizado, quando eu trabalho com camada, eu não devo, né, não é que eu não possa, mas eu não devo, né, por exemplo assim, minha camada a camada atual é achuras, ó, então eu vou deixar a cor aqui, ó, a cor atual por camada, ou seja, ele vai obedecer a cor da camada, porque se a camada Ashura está aqui, que tem uma cor, se eu mudar a cor para vermelho, né, e desenhar um objeto, né, esse objeto está na camada Ashura, mas ele está na cor vermelha, né, está na cor vermelha. Ó, então vou deixar aqui por camada, ó, então eu vou desenhar um outro aqui. Esse aqui está na camada Ashura, tá com a cor por camada. Então, quando nós trabalhamos com camadas, a gente procura trabalhar as propriedades ali, ó, todas elas por camada, ou seja, eu deixo o controle de cor, espessura e tipo de linha na camada. A camada é que define isso, tá? Uma outra, vou botar aqui uma camada achuras, vou achurar aqui, tá, que tem que arrumar a escala, tá? Uma outra característica aqui das camadas, ó, as camadas, por exemplo, a gente pode dizer para não imprimir, por exemplo, a camada Ashura aqui, ó, vou clicar aqui na impressora, fica um símbolo de proibido, e então todos os objetos que pertencem a essa camada Ashura não serão impressos. Então, se no meu desenho lá eu tenho alguns elementos de referência que eu usei para desenhar, mas eu não quero que saia no papel, eu configuro a camada desses objetos para não imprimir, para não plotar. Tá? Vou visualizar a impressão aqui, ver se aparece na visualização. Imprimir. Tá, vou pegar aqui uma impressora. Essa impressora aqui. Vamos botar na folha 4, exibir, janela. Vou abrir uma janela, visualizar. Ó, tá vendo? Ó, isso que vai sair no papel, ó, e a Ashura não faz parte, né? Não faz parte porque a camada da Ashura está lá configurado para não imprimir, não plotar. Ó, tirei. Então isso é interessante. Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.